Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje, professor Edmaura, professor Dimas e eu, professor José Mauro, para apresentar para vocês uma videoaula, mas uma videoaula de uma maneira um pouco diferente, porque ela vai ser desenvolvida a partir de uma videoconferência, né, que a gente está realizando agora, na sua casa, Edmaura lá em Canas, Dimas em Lorena, eu aqui em Guará, e a gente vai ter uma conversa com vocês a respeito do que a gente pode aproveitar em relação a esse tema da pandemia para não só rever alguns conceitos da área de ciências da natureza e matemática, mas também para dar sequência aos nossos objetos de conhecimento, tá certo? Então, nosso objetivo aqui com esse projeto é poder contribuir para vocês quanto à continuidade do estudo, principalmente vocês que estão no terceiro ano e vão fazer o Enem e vão fazer outros vestibulares. A gente considera isso importante e a gente tem como expectativa essa colaboração, essa contribuição para os estudos de vocês. Eu vou passar a palavra agora para a professora Edmaura. Ela vai apresentar também um pouquinho a respeito das nossas intenções aqui. Professora Edmaura. Bom dia, alunos. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui reunidos, professor José Mauro, Dimas e eu, né? Estamos organizando, então, essa videoaula em nome da Escola Professora Miquelina Cartolano e com o apoio da professora Fernanda, para ajudá-los, então, nesse momento, a estudar, né? E ampliar os seus conhecimentos de uma forma, né, que tenha um contexto e de nenhuma perspectiva interdisciplinar. Vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Ok? Então, nós escolhemos a temática Covid-19 e, né, o caso dessa doença e causada pelo coronavírus. Então, nós estamos representando a área de ciências da natureza, biologia, química, física e matemática. Essa é a nossa primeira aula que estamos realizando, como já disse, com um foco interdisciplinar e também trazendo uma abordagem contextualizada. Iremos tratar de assuntos, de objetos de conhecimento que vocês já estudaram em algum momento, mas de maneira mais isolada. Dessa maneira, vocês vão se lembrar dos objetos de conhecimento, mas fazendo uma ligação entre as áreas. Nós, então, escolhemos para hoje trabalhar uma competência que está no currículo de Ciências da Natureza, que é relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir a argumentação consistente. Então, saber argumentar, saber avaliar os fatos, observar e construir argumentos consistentes e com embasamento científico. E esse é o nosso objetivo dessa primeira aula. Passo a palavra para o professor Dimas. Olá, pessoal. Sou o Dimas, professor de Biologia. Primeiramente, agradecer o convite dos professores José Mauro e de Mauro para participar dessa videoconferência. É um desafio, mas ao mesmo tempo gratificante em poder compartilhar informações sobre uma doença que está assustando a todos, infelizmente. Nesse momento, vejo é importante conhecer esse inimigo tão pequeno, invisível aos nossos olhos e da ciência, Covid-19. Mostra que precisamos combatê-lo. De que forma? Informações sobre ele, conhecer o inimigo. Eu preciso conhecer o inimigo para derrotá-lo da melhor maneira possível. Por isso estamos juntos. Tá aí a minha apresentação. Pode passar para o próximo, Zé, por favor. Bom, só arrastar aqui um pouquinho a janela para que eu possa acompanhar com vocês aqui. Eu quero que vocês observem principalmente essa imagem que está aí, principalmente a cor, porque a gente aprende bastante com o visual. Vocês devem observar a imagem
Aí a imagem tem um círculo azul, né? Essa imagem aí é o vírus, coronavírus, Covid-19 é o mesmo termo, né? É usado das duas maneiras. Observe a cor, né? A cor azul a gente chama de envelope, porque ele possui esse envelope. Ele possui também proteína. A proteína está numa cor laranja e dentro dele tem uma linhazinha que a gente chama de material genético, que no caso aí é o RNA, tá? Então nós vamos falar principalmente do que ele possui, tá? A estrutura que ele possui, para que a gente possa conhecê-lo melhor. Então hoje basicamente a aula de biologia vai ser assim, conhecer só a parte da estrutura mesmo. Acompanhe comigo aí no slide, ao lado. A gente lê ali a capa lipídica com proteína S. A proteína S é essa de cor laranja. Essa proteína é muito importante para o vírus, porque o vírus basicamente ele é formado por proteínas, né? Ele é um ser diferenciado. Por que ele é diferenciado? Ele possui vida, basicamente, quando ele está dentro, somente dentro de uma célula. Ele é um parasita intracelular, está dentro da célula. Então, ele só vai ter metabolismo próprio se ele estiver dentro de uma célula. Então, quando ele está numa superfície, em cima de uma mesa, na maçaneta, ele praticamente não tem vida, ele está inativo, que a gente fala. Não é que não tem vida, ele está inativo. Então, ele precisa de uma célula hospedeira para que ele possa realizar todas as suas funções, se reproduzir principalmente, que ele faz muito bem, de forma muito rápida, né? Então, ali ele possui essa capa lipídica. Observe também na célula, que é essa linha rosa, é o que a gente chama de membrana plasmática, que até o segundo A, segundo B, no ano passado, viu bastante isso comigo. Toda célula possui a membrana plasmática, pois que o vírus não possui, tá? Ele vai ligar essa proteína S na membrana plasmática, para que ele possa entrar na célula e fazer o que ele precisa, que é se reproduzir, tá? A membrana plasmática possui o receptor ACE2 ou ACE2, tá? Que está marcado aí também na imagem, esse tipo de receptor, que é esse azulzinho mais escuro, que está ligado à membrana plasmática e à proteína do vírus, tá? Isso, exatamente essa imagem aí. Então, ele vai se juntar a ela para poder falar assim, opa, algo conhecido aqui, né? Ele vê que a membrana é compatível com ele. Então, quando ele vê isso, ele fala, agora é o momento de eu chegar, entrar devagar, invadir e hospedar nela, tá? Material genético do vírus, como eu falei anteriormente, é o RNA, tá? Que será colocado dentro da célula hospedeira. Aí o professor está mostrando para vocês, essa linha vermelha é o RNA viral. Aí acontece, aí que começa toda a bagunça. Ele fala assim, opa, cheguei, agora quem vai mandar aqui todo nesse espaço aqui sou eu. Né? Ele é um mandão, ele que vai começar a comandar tudo que está dentro da célula. Aí ele vai dar comando para ela, para que ela possa se multiplicar para ele, se dividir para ele. Olha a quantidade de vírus que tem aí, né? O RNA viral, a quantidade que tem dentro da célula. Um único vírus, né? Então vamos passar para o próximo slide, por favor, Zé. Aí, ó. Aí mostra de forma mais... Pode voltar aí um pouquinho, aí no caso aí, ó, essa imagem mostra exatamente a proteína do vírus, está na cor rosa aí, tá? Juntamente com o receptor da célula hospedeira. Olha o encaixe perfeito. Ele vê que é compatível com ele e aí é o momento de ele invadir toda a célula. Próximo slide, Zé, por favor. Tá. Aí nesse momento aí, a reprodução do vírus começa, tá? O início de tudo aí da parte da reprodução. Acompanhando o slide comigo, o RNA viral invadindo o interior da célula, tá? Que são essas linhazinhas na cor azul. Ali embaixo mostra já as organelas sendo invadidas, os componentes celulares sendo invadidos. A célula começa a produzir novos vírus. Devido ao número grande de vírus dentro da célula, ela vai se romper, tá? Porque é tanto vírus dentro dela que ela explode. Ela se rompendo, a membrana plasmática também vai se romper,
novos vírus são espalhados dentro do nosso corpo. Aí vai para a corrente sanguínea, invade principalmente o pulmão, né, e tudo mais. Aí o único vírus, ele vai dar origem até 100 mil vírus, o único só. Né? Então ele vai se multiplicando de maneira muito rápida. Diz que a pessoa começa a sentir uns sintomas muito rápido, a pressão cai, né, tudo mais, a pessoa fica com falta de ar, etc. Tá? Próximo slide, Zé, por favor. Tá. Aí nós temos as imagens. Temos alguma pergunta para fazer? Professor Dimas, gostaria de te perguntar. Está ouvindo? Sim, perfeitamente. Você colocou então a imagem aí do vírus. No caso, essa imagem e a anterior, ela está representada por bastante cores, né? Essa é uma imagem real do vírus? Então, aí eu coloquei 3 imagens que mostram a primeira imagem, né, que está em tamanho maior. Você percebe que tem a parte externa do vírus e tem a parte interna. A parte interna mostra exatamente como que está composto o vírus, que é um envelope, né? Ele também tem a forma de uma coroa, então por isso que ele chama de coronavírus, né? O nome é por acaso também, né? O RNA, que é o material genético, e as proteínas, que é basicamente o vírus é formado por proteína, porque ele não tem metabolismo próprio, e não é igual assim, as pessoas, outros tipos de seres vivos que têm metabolismo próprio, se reproduz sozinho, né? Possui tecido, órgãos, ele não possui nada disso. A segunda imagem, que é uma cor artificial, é muito usado esse tipo de cor para que a gente possa observar melhor no microscópio. O tamanho dele é tão pequeno que a gente precisa usar um microscópio com maior potência, né? A gente chama de microscópio eletrônico para que ele possa visualizar o tamanho de nanômetro que os vírus possuem. Tem vírus que possuem 2 nanômetros. Você imagina assim, né? Tem lá 1 metro, vamos seguir a escala, né? Do maior para o menor. Tem lá 1 metro, tem lá os centímetros, milímetros. Ele é o menorzinho de todos ali, o nanômetro. Então é muito pequeno, né? A terceira imagem, que está na cor cinza, é uma imagem real, de fato mesmo como que o vírus está exposto, como que a gente vê, né? Logicamente usando o aparelho para poder observá-lo melhor. Então você percebe ali, né, na imagem, exatamente as proteínas que vai se ligar à membrana plasmática da célula para que ele possa se hospedar. E ela vai se multiplicar, ele vai se reproduzir dentro dela para que possa ter vários vírus ali e contaminar todo o sistema imunológico da pessoa. E os órgãos também, né? Próximo slide, Zé, tem mais algum? Aí nós temos as referências, né? É muito bom a gente utilizar sempre, que é o que nos inspira também, para que a gente tenha um norte ali. É importante sempre a gente colocar os nossos trabalhos, todos os professores sempre estão falando, né? É importante de se colocar, né? Aí eu coloquei tanto o vídeo que eu utilizei como base, também a indicação do professor José Mauro ali, super interessante também, né? E também as imagens, eu busquei todas na internet para que a gente possa ter uma aula bacana e uma fonte também bacana. Bom, agora passo a palavra ao professor José Mauro para que ele dê continuidade, principalmente a parte da química. Ok, obrigado, Dimas. Eu vou falar um pouquinho agora, aproveitando esse gancho, né, da estrutura do vírus. Eu quero comentar com vocês a respeito da ação do álcool em gel no combate ao coronavírus, tá certo? Bom, eu vou colocar aqui na tela, para ficar mais fácil a nossa conversa, a minha apresentação. Bom, pessoal, eu quero discutir com vocês a respeito de como é possível o coronavírus ele chegue até as células humanas. Como a gente consegue destruir o coronavírus antes que ele atinja o nosso organismo, tá certo? Coloquei novamente aquela estrutura do vírus que o Dimas, né, o professor Dimas apresentou para vocês, porque ela é importante para que a gente possa entender essa ação do álcool no combate ao corona. Como o professor Dimas falou, a estrutura do vírus, lembrando que o vírus ele é uma estrutura acelular, tá certo?
ou seja, ele não é formado por células, né? Na sua estrutura, o vírus possui o material genético, como o Dimas falou, aqui no centro. Ao redor desse material genético, a gente tem as proteínas, e as proteínas, elas formam uma estrutura conhecida por capsídeo. Ao redor desse capsídeo, alguns vírus, inclusive o coronavírus, ele apresenta um envelope viral. Esse envelope viral, ele é formado por proteínas, por lipídios e por carboidratos, tá certo? E é justamente nesse envelope que o álcool em gel agir, tá? No caso, o álcool em gel 70. O que acontece? Eu coloquei aqui a molécula do álcool etílico, que é a principal substância que forma o gel 70, tá certo? Essa molécula, ela tem uma particularidade que é justamente o fato de uma molécula anfifílica, tá? O que é uma molécula anfifílica? A molécula anfifílica, ela possui uma parte apolar e uma outra parte polar. Essa ideia, né, esse conceito sobre a polaridade de uma molécula, nós discutimos o ano passado, no segundo ano, tá? Mas eu vou deixar para vocês depois uma referência para quem quiser recordar um pouco melhor do que isso se trata, certo? Mas o fato é o seguinte, olha só. Quando eu penso novamente na estrutura do vírus, né, na estrutura aqui do corona, tá? O que acontece? Existe uma propriedade das substâncias conhecida por solubilidade que depende justamente dessa característica apolar ou polar da molécula, tá certo? Lembrando que a solubilidade seria a capacidade de uma substância de se solubilizar, tá? O que acontece é o seguinte, de modo geral, a tendência é uma molécula apolar dissolva outra molécula apolar. E aí a gente tem a seguinte situação. Lá no envelope viral, os lipídios que estão ali, eles também são apolares. Por conta disso, o que vai acontecer? O álcool em gel, ele vai atuar sobre a estrutura do vírus. As moléculas do álcool etílico, elas vão dissolver os lipídios presentes no envelope viral. Com isso, toda a estrutura do vírus, ela é atacada, né? Ela é destruída. E aí o vírus, ele deixa de agir, tá certo? Então, você acaba conseguindo eliminar, né, a questão da estrutura do vírus antes que ele chegue no nosso organismo, tá? Eu vou disponibilizar esse link aqui para vocês, coloco com mais detalhes essa ideia da polaridade das moléculas, tá certo? E aqui eu vou deixar esse questionamento, que na verdade vai ser um tema para uma próxima aula, tá? Quando você vai utilizar o álcool para combater o corona, é importante que seja o álcool 70 graus, tá certo? Mas essa discussão ela vai ficar para uma aula futura, tá certo? Agora eu vou passar a palavra para a professora Edimaura. Olá, vou disponibilizar a tela para vocês novamente. Só um minuto, por favor. Então, falando da parte que eu fiquei responsável, que é da parte de física e matemática,
Por que física e matemática? Porque as duas partes estão articuladas. A matemática é a linguagem da física. Então, quando a gente vai tratar dos conceitos de física, a gente vai utilizar os conceitos, né, a linguagem matemática. Então, de acordo, aproveitando a fala do professor Dimas, quando eu questionei sobre as cores, né, do vírus, ele comentou então sobre a questão dos nanômetros, né, que é bem falada quando se trata de dimensões muito pequenas. Também a gente pode lembrar da parte da nanotecnologia. Então, que é responsável para falar para vocês, nós vamos dar uma observada melhor na questão das dimensões. Então, nas dimensões, e tratando a questão da notação científica. Então, vamos trazer a ideia do diâmetro do coronavírus. Então, o coronavírus, ele é representado, então, como o professor Dimas falou, na ordem de nanômetros. O que seria, então, nanômetros? Ele é representado pela letra N e o N. Esse N representa 1/bilionésimo do metro. Então, é como se eu pegasse 1 metro e dividir por 1 bilhão de partes. E isso vai me dar, então, 10 elevado a menos 9 metros. Então, vamos pegar um exemplo. Então, vamos supor que, de acordo com as pesquisas, tem indicado que o diâmetro do coronavírus é de cerca de 100 nanômetros. Então, o que é 100 nanômetros? Eu posso escrever de uma forma diferente. No lugar da letra N, eu vou colocar 10 elevado a menos 9. Mas se eu quiser expressar esse valor em notação científica, que é uma linguagem utilizada nas ciências, né, na física, na química, na biologia, entre outras. Então, como temos que fazer? Vamos lembrar do que é notação científica. Eu tenho que colocar a vírgula no primeiro algarismo, e esse primeiro algarismo, no caso aqui, vai ser o número 1, é um número maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9. Então, a vírgula, ela está aqui no final, ó, no final do 100. Quando eu vou ter que voltar 2 casas para a esquerda e acrescentar a vírgula depois do número 1, que vai ficar, então, 1,0 vezes 10 elevado a menos 9 mais 2. Por que o mais 2? Porque eu tive que voltar 2 casas, né, para a esquerda, então, para compensar, vou somar 2 aqui. Porque se eu fizer 1 vezes 10 elevado a 2, que corresponde a 100, eu vou voltar, né, no número original, que é 100. Então, lembrando, eu tenho menos 9 com mais 2, eu fazendo o cálculo, vai dar 7, no caso, menos 7. Então, como que fica esse número representado em notação científica? 1,0 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Então, nós temos a representação do número na unidade do Sistema Internacional de Medidas, que é o metro, e notação científica, utilizando a potenciação, no caso, base 10, expoente menos 7. E eu coloquei aqui uma observação relevante, que é sobre a questão do uso das máscaras e respiradores, que tem, né, se tem tanto falado hoje em dia. Por que elas são importantes? Será que elas trazem uma real proteção 100% contra o espalhamento do vírus? Então, vamos pensar. Tratando nessa linha de equipamentos de proteção individual, então nós temos aqui a imagem de uma máscara cirúrgica e, ao lado, a imagem de um respirador. Nesse caso, os dois vão servir como uma proteção, né? É uma barreira que vai contribuir para não deixar o vírus se espalhar, mas pensando que o diâmetro do coronavírus é na dimensão de nanômetros, ou seja, ele é muito, mas muito pequeno. Então, a porosidade dessas máscaras, elas não seriam capazes de, né, filtrar o coronavírus, ou de barrar o coronavírus. Mas elas ajudam, por isso que elas estão sendo recomendadas, inclusive pelo Ministério da Saúde, a serem utilizadas, até mesmo de pano, né, como nós vimos ultimamente. No caso, ela tem aqui representado um respirador que ele tem a peça facial filtrante, que é chamada de PFF, no caso, PFF1. Tem outros, tem PFF2, PFF3. Esse caso é vendido em casas de materiais de construção. E elas servem para filtrar partículas como poeiras e névoas. Então, são partículas que são muito maiores que o diâmetro do coronavírus. Dessa forma, elas vão contribuir, trazer uma ajuda, porque vai evitar quando uma pessoa espirra ou tosse, né, por exemplo, que essas gotículas
vão se espalhar. E quando uma gotícula, a pessoa espirra, a velocidade com que a gotícula é lançada é bem grande. Então, portanto, ela atinge um alcance bem grande. É um dos temas que a gente pode abordar numa próxima aula, né? Esse alcance das partículas, por exemplo, quando uma pessoa espirra, tá? Continuando, eu achei interessante colocar um exemplo de um exercício que caiu na prova do Enem no ano de 2019, que traz toda uma temática também de um vírus, o vírus comum que nós conhecemos como vírus influenza, que é o vírus da gripe. Vamos utilizar, então, a técnica de gênero-item para a leitura, né, para a gente observar o que esse exercício pede, qual a comanda desse exercício, quais são as palavras-chave desse exercício. Então, vamos ler juntos. A gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar em nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. Então, nesse primeiro texto aqui de apoio, foram grifadas as palavras que são importantes, né, trazendo esse contexto, como é o caso também do contexto do coronavírus. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Então, destaquei a partícula esférica, que traz um contexto interessante, e o número, que com certeza vai ser algo importante para o exercício, 0,0011 milímetros. Também tem a unidade, nesse caso aqui não está em nanômetros, mas está em milímetros. Vamos, então, observar qual é a comanda. O que esse exercício pede? Em notação científica, então, olha aqui a comanda. Já sabemos que vai pedir, né, que a gente coloque esse número em notação científica. O diâmetro interno do vírus influenza em milímetros, então destaquei mais uma palavra importante na comanda, que é o milímetros. Lembrando, ó, o dado que foi informado no texto está em milímetros e a pergunta também é manter em milímetros. Então, nós não vamos ter problemas, não vai precisar transformar unidades. Portanto, a única preocupação é transformar 0,0011 milímetros em notação científica. Então, a única coisa que precisamos fazer, lembrando, é colocar a vírgula aqui, ó, depois do primeiro número 1. Então, ficaria 1,1 vezes 10, a potência de 10, elevada a um número. Que número vai ser esse? Então, vamos contar quantas casas nós precisamos andar, nesse caso, para a direita, até chegar no primeiro número 1. 1, 2, 3, 4. Por isso, nós colocamos aqui menos 4. Por que menos 4? Porque se eu dividir 1,1 por 10.000, que equivale a 10 elevado a menos 4, vai retornar no número original. Então, quando eu ando as casas para a direita, o expoente vai ficar negativo. Essa é a resposta do exercício. É um exercício relativamente simples que caiu na prova do Enem em 2019, que traz, então, essa habilidade de se trabalhar com notação científica. Então, pessoal, outro aspecto que eu acho interessante abordar com vocês é a questão do termômetro. Nesse caso, nessa imagem, nós temos representado um termômetro que funciona com a onda de radiação infravermelho. Essa questão é muito interessante também abordar pelo fato de que o termômetro está sendo muito utilizado para medir a temperatura das pessoas, por exemplo, quando elas chegam ao aeroporto ou quando elas vão entrar em uma fábrica, por exemplo. Então, temos fábricas funcionando que são fábricas de produtos essenciais, como alimentos e medicações. Então, nós precisa que pessoas, né, levem os produtos até as fábricas, mas para entrar na fábrica, eles têm que passar por verificação da temperatura. E é esse tipo de termômetro que estão sendo utilizados. Por quê? Porque ele é um termômetro que funciona à distância, então não precisa ter o contato com a pessoa, então mesmo, né, estando longe da pessoa, consegue medir a temperatura. E como que ele funciona? Como eu já disse, com onda de radiação infravermelho. Mas antes de explicar para vocês essa questão, vamos lembrar um pouquinho o que é comprimento de onda. Então, pensando numa onda, no caso da onda, a radiação infravermelha, nós temos que pensar um aspecto, lembrar, não sei se vocês estão recordando da aula do ano passado, na segunda série do ensino médio, para os alunos que estão na terceira série, nós abordamos essa questão. Então, nós estudamos uma onda e uma das características dela que nós abordamos foi a questão do
comprimento de onda. O que seria isso? É a distância entre duas cristas de uma onda, os dois pontos máximos dessa onda. Nós denominamos de comprimento de onda. Então, no caso da radiação infravermelha, o comprimento de onda varia de micrômetros a milímetros. Então, o que seria micrômetros? Micrômetro representado por essa letra que está destacada, ela representa 10 elevado a menos 6, ou seja, é como se eu pegar 1 metro e dividir por 1 milhão de partes. O nanômetro é 1 metro dividido por 1 bilhão de partes. E milímetro, acredito que vocês estão mais acostumados com essa unidade dividida, ela representa, então, 1 vezes 10 a menos 3. É como se pegar 1 metro e dividir por 1000. Então, nós vamos pensar. E esses números eles já estão representados, né, em notação científica. Nós temos o número, a potência de 10 e o expoente, né, acompanhando a base, no caso, que é 10. Próximo fato interessante para abordar com vocês é a questão do átomo, né? Abordando aí também a questão de física, química, que é a questão do diâmetro de um átomo. Então, vocês já devem ter visto nas aulas de química e também nas aulas de física, que o átomo ele tem as dimensões muito pequenas, da ordem de 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros, ou também pode ser denominado como 1 angstrom. Então, pois 1 angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 metros. É interessante também vocês acostumarem com essa, né, denominação angstrom, que pode aparecer em algum texto e vocês já sabem o que isso significa. Também pode ser representado como 0,1 nanômetros, como nós estamos falando da escala de nanômetros. Bem, 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros ou 0,1 nanômetros são dimensões muito pequenas. Então, será que daria para enxergar um átomo, como nós temos aqui representado na imagem, né, um modelo atômico, de acordo com as teorias de Rutherford, experimentações de Rutherford, nós temos um modelo aqui representado por uma região central, onde nós temos partículas que estão destacadas da cor vermelha, que representam o próton, e as partículas representadas pela cor azul, que representam o nêutron. São partículas que ainda são muito, mas muito pequenas, mas dentro delas ainda tem outras partículas chamadas elementares, que são os quarks, que vocês vão estudar um pouquinho também nas aulas de física na 3ª série do ensino médio. E ao redor, numa região denominada eletrosfera, nós temos então as cargas negativas, que são denominadas elétrons. Os elétrons são cargas que têm um diâmetro muito, mas muito pequeno. Então, é da ordem de 0,000000001 nanômetros. Então, você imagina como que isso é um número pequeno. Então, a questão é, nós podemos pensar, será que dá para tirar uma foto de um átomo? Um átomo é muito pequeno, o elétron é muito menor do que o átomo. Então, daria por quê? Nós vemos algumas notícias que aparecem como foi tirada uma foto de um átomo, teria como tirar uma foto de um átomo. A gente tem que pensar e ver, observar os fatos para formar uma argumentação consistente, lógica desse assunto, porque observar mesmo o átomo não tem como, né? Tem como fazer uma representação de como que ele é, mas não tem como você tirar ou ver, tirar uma foto de um átomo. Continuando, então, conversando sobre esse assunto, nós sabemos como que a gente enxerga um objeto. Então, quando a luz vai bater, então nós temos uma árvore, por exemplo, a luz vai sair de uma fonte, ela vai até o objeto, vai refletir e voltar em direção aos nossos olhos. E essa luz, ela também tem comprimento de onda, que é da ordem de 400 a 760 nanômetros, novamente os nanômetros aqui. Então, o comprimento de onda, lembrando, da luz no espectro visível, ele vai da ordem de 400 a 760 nanômetros. É muito pequeno o comprimento de onda da luz visível também. Para que a gente consiga observar um objeto, ele tem que ter dimensões maiores que as dimensões do comprimento de onda da luz. Portanto, tem coisas que não dá para ver a olho nu. Mas você pode usar um microscópio óptico, por exemplo, que é o microscópio que vocês têm no laboratório, né, de biologia, que o professor Dimas utiliza bastante com vocês. Mas também não são todas as coisas que podem ser observadas com o microscópio óptico. Por exemplo, o vírus.
né? Como o professor Dias mesmo ressaltou, você utiliza um outro tipo de microscópio, que é o chamado microscópio eletrônico. Então, aqui, por exemplo, nós temos um recorte de um estudo que diz que o microscópio eletrônico de tunelamento com varredura é capaz de utilizar elétrons para obter uma imagem topográfica de uma superfície com uma resolução atômica. Então, quando eles usam esse tipo de instrumento, de microscópio eletrônico, não tem nas escolas, que é um equipamento bem caro, ele vai, ao invés de utilizar luz para poder produzir a imagem, ele vai utilizar elétrons. Então, um feixe de elétron vai incidir sobre o material, vai formar uma imagem a partir do comportamento desses elétrons que vão incidir sobre o material. Isso aqui envolve um pouquinho de mecânica quântica, a gente pode discutir também um pouco mais para frente. Vai estar representado, o computador vai fazer uma representação da imagem. Então, por exemplo, nessa foto, nós temos uma imagem do microscópio de tunelamento mostrando impurezas de cromo na superfície de ferro. Então, nós temos uma representação, é como se o aparelho estivesse sentindo aquele gesto. Então, por exemplo, esse estudo que vai estar no link lá para vocês também ler por completo, diz que não é que esse tipo de microscópio seja capaz de tirar uma foto dos átomos e moléculas na superfície, mas é como se essas máquinas pudessem senti-los. Então, é como se as máquinas pudessem sentir os átomos, mas não tem como você enxergar esse átomo. Então, quando a gente for ler alguma notícia, algo assim nesse sentido, nós temos que ter embasamento científico para observar se é um fato real, se é uma notícia falsa ou se é uma notícia verdadeira. Então, aproveitando essa ideia, voltando à questão que eu realizei ao professor Dimas, acerca do modelo, né, do coronavírus, que nós vemos pela televisão, com o modelo todo colorido, nós podemos também pensar nesse assunto. O professor bem respondeu, que é uma questão relacionada à imagem do coronavírus, ele é feito pelo microscópio eletrônico. Então, por exemplo, aqui eu coloquei na tela uma imagem colorida feita pelo computador para representar o vírus e uma imagem feita pelo microscópio eletrônico. Então, seria a imagem real, né? Nós percebemos a diferença. Essas cores são para dar maior visibilidade, mas nós sabemos que a imagem real é um pouco diferente do que é mostrado, então, por exemplo, pela televisão, mas que tem também seu valor porque ajuda a ser mais didático, né? Ter uma compreensão melhor do assunto. Então, para encerrar a minha fala, mostro as referências utilizadas nesse estudo com vocês, que compartilhamos com vocês, e também coloco alguns links que nós vamos compartilhar com vocês, né, em outro momento, que vocês podem entrar para poder ter um conhecimento mais aprofundado acerca dos assuntos e também, né, se surgir alguma dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Passo a palavra para o professor José Mauro. Ok, obrigado, professora Edmaura. Então, aqui a gente encerra essa primeira videoaula. Ela foi uma videoaula piloto, ou seja, uma espécie de teste, e as futuras videoaulas vai depender, né, elas vão depender do interesse de vocês, alunos, em relação a esse trabalho, né? Por isso seria importante que vocês nos dessem esse feedback a respeito do quanto isso vai ajudar vocês ou não durante esse momento de estudo, né, da gente em casa, tá certo? É importante a gente saber o que vocês estão achando disso, tá? Eu queria também pedir a compreensão de vocês em relação a essa videoaula. Como ela está sendo feita por videoconferência, é provável que as imagens, de repente, elas não cheguem no tempo correto. A gente tem os ruídos, né, que acabam surgindo ao fundo, tá? E também alguns problemas técnicos, muitas vezes por conta, né, da nossa conexão, tá certo? Mas agradeço vocês, né, agradeço aos professores por terem topado essa ideia, né, e estarem colaborando aqui. A gente espera futuramente envolver mais professores, né, a gente vai convidar mais professores para isso, tá certo? E a gente gostaria, inclusive, de que em algumas videoconferências, né, de que algumas videoaulas pudessem ser gravadas com a participação dos alunos. Mas a gente está estudando isso
a gente está vendo a melhor maneira para que isso possa ser feito. Ok? Professora Edmaura, por favor. Então, despedindo de vocês, gostaria de reforçar o recadinho do professor Zé Mauro, ó, fique em casa e estude, aproveite o seu tempo, né, para estudar, aprofundar seus conhecimentos, principalmente os alunos que estão no terceiro série do ensino médio, né, visando aí realizar a prova do Enem, para ser bem-sucedido, precisa de muito esforço, dedicação e estudo, e nós estamos à disposição de vocês. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Podem contar conosco, né, para tirar suas dúvidas. Passo a palavra para o professor Dimas. Bom, agradecer aos professores, principalmente, pelo convite. Me sinto honrado de estar participando desse dia, que para mim é muito importante, principalmente pelo desafio. Para quem gosta de um desafio, o professor Escola Miquelino está sempre ali para poder fazer. Também deixar um recado para vocês, alunos, que a importância de você estar em casa. Essa videoconferência mostra que nós também estamos conscientes da importância de estar aqui, dentro de casa, o mais próximo seguro, né, de contaminação e tudo mais. E espero que vocês tenham aprendido um pouco com essa nova tecnologia, esse novo jeito de aprender. Para nós também é um grande desafio. Nós estamos aqui, preocupados, ao mesmo tempo estamos em casa, no conforto de casa, mas o mais importante é estar passando para vocês aquilo que vocês precisam aprender no dia a dia, na vida de vocês, na profissão de vocês futuramente. Então, só agradecer. Estou muito feliz mesmo. E para a próxima aula, até lanço uma pergunta já, né? O que esse vírus está causando no nosso corpo? Por que os cientistas não conseguem tão facilmente achar uma cura, uma vacina, que para a gente muitas vezes parece que é algo tão simples, e saber o porquê de fato que estão assim, demora tanto para conseguir uma vacina, né? Então, eu deixo isso para vocês também, essa pergunta. E com relação aos sintomas também, por que muitas vezes a pessoa já está em casa, já passou pelo hospital, já passou por momentos difíceis, mas a pessoa, depois de alguns dias em casa, novamente, ela tem que voltar ao hospital com os novos sintomas. Então, a gente vai estar conversando sobre isso na próxima aula. Entanto, muito obrigado, valeu, é isso aí. Professor José Mauro, por favor. Bom, então a gente encerra aqui essa transmissão. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima videoaula. Abraço.